TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Já é terça-feira e ontem, claro, teve vitória da seleção, tá todo mundo muito feliz. Olá, Roberta. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua sugestão de matéria, sua denúncia, sua reclamação para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou o nosso WhatsApp DDD 24 99839 8384. Exatamente, gente, fica com a gente aqui porque tem muita informação para você hoje. Exatamente. Em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu parcialmente nublado, tinha ali algumas nuvens, as nuvens estavam assim, se misturando com essa neblina, mas agora o tempo já está abrindo, o céu já está ficando totalmente azul. Que delícia, né? Bom, né? Muito bom. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 29 de novembro. Instituto Nacional do Câncer estima que Brasil vai ter mais de 2 milhões de casos de câncer nos próximos anos. Itália inaugura quarto supercomputador mais potente do mundo. Proderj recebe prêmio ABEP de excelência. E mais, Fórmula 1 terá categoria exclusiva feminina em 2023. E, é claro, os destaques da Copa do Mundo. Agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos dar os destaques hoje do nosso Correio Petropolitano. Vamos dar uma olhadinha no que é destaque na nossa primeira página. Começamos com o seguinte destaque: TCM dará aval para a compra milionária de sede da Câmara Municipal do Rio. Esse aí é um destaque da página 3 da coluna do Magna Vita. E ali do lado, na página 3 ainda, no ranking, Concer fica entre as piores rodovias do país. Pesquisa coloca a BR-040 na 113ª posição, não vou nem arriscar aqui, posição entre as estradas nacionais, mas é muita coisa longe, hein? Nossa, muita coisa Olha, longe. e a Concer realmente... Metropolitano sabe disso, né? Péssimas condições da estrada. E logo ali do lado, em destaque, seleção segue na luta pelo hexacampeonato no Catar. Tá aí a vitória, esse é o destaque da página 7, mas a gente vai ter o nosso giro do esporte, é claro. E olha, abertas inscrições para o concurso da Condep, aqui em Petrópolis, está na página 6. Ali do lado também, na página 6, jogos da Copa em Petrópolis com caos no trânsito, mas a gente vai falar mais disso aqui no nosso jornal. Outra notícia, protocolo de inundação para o centro, é o destaque da página 5 do Correio Petropolitano, mas temos uma matéria também falando sobre isso. Exatamente. Na página 7 ali, José Luiz Neto, presidente da LPD, fala sobre projetos. Na página 4, destaque nacional da página 4 sobre política, é de novo ela, hein? PEC da transição é formalizada no Senado. Agora vai, hein? Olha só. E ali na 7, ali no esporte, Copa, Portugal carimba vaga para a fase das oitavas de final. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque até então só tem 3 seleções garantidas aí para as oitavas, viu? Exatamente. Mas eu falo mais daqui a pouco. Outro destaque, só que da página 6, aí da nossa primeira página, mais de 80 vagas no balcão de empregos desta semana da Prefeitura de Petrópolis. Informação muito importante, porque se você está procurando um emprego, essa é a oportunidade. Exatamente. Na página 8, a gente traz lá na nossa página, especial, né? Ali, ó, Banco Mundial sinaliza a agenda econômica ao governo eleito. Então, tem aqui uma reportagem completa falando sobre as agendas do Banco Mundial, sinalizando ali coisas para o novo governo, né? O que deve ser ou não feito. Vamos então ali à nossa página 2, página de opinião, falar um pouquinho do editorial que a gente tem. São 2 hoje de novo. Então, ali os editoriais do Correio Petropolitano é: a saúde sempre em primeiro lugar. E o segundo, tempo de resposta para o comércio. Também outro editorial, você confere
na nossa página 2, indo até as bancas de jornal, lembrando que o Correio Petropolitano é disponível somente nas bancas de jornal aqui em Petrópolis. Mas tem o Correio Petropolitano nas áreas atendidas aí, você pode procurar, mas esses editoriais só no Correio Petropolitano. Exatamente. Vamos então à página 3, a coluna Magna Vita, valorizando a transparência. Então, temos aí em Oxford o jornalista Igor Marques, subsecretário de Comunicação Social, com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair. A área de comunicação terá uma atenção especial do governador Cláudio Castro. Ao lado do anexo do Guanabara, será construído um centro de imprensa com estúdio de TV e rádio, sala de apoio a jornalistas credenciados, auditório para coletivas e novas instalações para a equipe da Subsecom. Que bacana, Olha né? só. Finalmente aí a comunicação sendo valorizada, né? Amém, né? Porque, infelizmente, gente, eu sou jornalista, já passei por essa área. A área de comunicação geralmente é sempre a menos valorizada. Que bom, fico feliz. E o engraçado é que na iniciativa privada, né, hoje a área de comunicação ela é ligada diretamente à diretoria das grandes empresas, né? Quem tem essa visão sabe da importância da comunicação, mas muitas vezes a comunicação é a primeira a ser preterida, né? E aí o governo do estado agora tomando uma ação importantíssima. Tem alguém mostrando que com visão ampla. Com visão ampla, exatamente. Bom, vamos ali nas notinhas do Pinga Fogo. Fim de férias. O governo do estado entra a semana a todo vapor. O governador retornou de uma vitoriosa viagem à Inglaterra e o secretário Rodrigo Abel retornou das esticadas férias a Nova York. Na semana passada, Nicola Mittioni já havia resumido a Casa Civil. Nessa terça, 29, começa a ser desenhado o secretariado. Então, tá aí o governo do estado já tocando aí o novo governo, né? Colocando para andar. Ainda na coluna dele, uma outra notinha que vou dar destaque aqui, Cota Janja. O ainda deputado, Marcelo Freixo, está mergulhado na literatura do Ministério do Turismo. Corre no grupo de transição à felicidade do moço com a pasta. Ele tem deixado transparecer que irá na cota Janja e não da do PSB, que terá que contentar com a Ebratur. Gente, em política agora, lá na nossa página 4, PEC é protocolada no Senado Federal. O texto prevê 175 bilhões fora do teto de gastos. O programa foi rebatizado de Bolsa Família, sobre aí o imbróglio do programa que pleiteia aí famílias de baixa renda. Agora, de novo, a ser chamado de Bolsa Família, era Auxílio Brasil, volta a ser chamado de Bolsa Família. E o teto de gastos prevê 175 bilhões fora desse teto, justamente para o pagamento desse benefício. Então, finalmente a PEC foi, hein? Agora. Exatamente. Outro destaque de política até quinta-feira para a justificativa de ausência. Então, atenção, eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições 2022. Vocês têm até esta quinta-feira, dia 1º, para justificar a ausência às urnas. E também diplomação no municipal. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro realizará no dia 16, no mês de dezembro, a cerimônia de diplomação das candidatas e dos candidatos eleitos nas eleições de 2022. Gente, no Nacional, PM investiga acesso a armas. Atirador de Aracruz, no Espírito Santo, utilizou armamento do pai, que é policial. Eu vou ler um trechinho aqui, só para contextualizar. Sei que a notícia é triste, mas a gente tem que, infelizmente, bater um pouquinho nesse assunto aqui. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo abriu procedimento administrativo para apurar as circunstâncias em que o adolescente de 16 anos de idade teve acesso às armas do pai para provocar o ataque em 2 escolas em Aracruz na sexta-feira. Ele é filho de um policial militar e usou 2 armas de responsabilidade do pai, um revólver de calibre 38 de propriedade privada e uma pistola 40mm pertencente à PM do Estado. O adolescente tem 16 anos, como eu falei, e disse que sofria bullying.
Tá aí, então, as informações, a reportagem é um pouco mais extensa, você confere no nosso jornal, tanto no Correio da Manhã, quanto no nosso Correio Petropolitano e também no nosso Correio Sul Fluminense. Restrição a voos prejudica turismo, esse também é um destaque aí da parte do Nacional, né, da editoria nacional. Donos de negócios em Fernando de Noronha afirmam que o movimento de turistas no arquipélago caiu desde a restrição a aviões turbojatos no arquipélago em outubro. Atualmente, apenas aeronaves turbo-hélices operam voos para o local. Os empreendedores buscam ter otimismo com a possibilidade da plena operação da pista aeroportuária nas próximas semanas, em meio a relatos de dificuldades financeiras. Eles classificam o governo de Pernambuco como negligente na condução quanto à pista. A restrição aos turbojatos foi determinada pela ANAC por degradação na pista do aeroporto pertencente ao governo de Pernambuco e gerida por uma empresa contratada. Então tá aí esse cabo de guerra aí. É o aeroporto lá que está precisando de uma mãozinha, né? Exatamente. Vamos ao estado do Rio de Janeiro agora? Políticos apoiam negociação de parte da dívida da CSN. E mais uma aí da CSN, olha só. A ideia é negociar um percentual de impostos que a siderúrgica deve ao Estado para instalar faculdade em centro empresarial. A proposta do governador Cláudio Castro em abater uma parte da dívida da CSN que tem de impostos com o Estado do Rio em troca do prédio da antiga sede da empresa, com 37 mil metros. Repercutiu positivamente entre políticos da região. Atualmente, o prédio, que já empregou cerca de 3 mil pessoas, está abandonado e cercado por tapumes para evitar que pessoas em situação de rua ocupem o local. Então, pode virar aí uma instituição de ensino esse prédio. A gente já tinha adiantado isso aqui na coluna Magna Vita também. Mas a medida pode ser muito boa. Ali do lado, no Correio Fluminense, termina hoje prazo para inscrição em editais da cultura. O governo do estado prorrogou para hoje, dia 29, o prazo para os representantes de grupos de bloco nas ruas do Rio de Janeiro e turmas de bate-bolas do Rio de Janeiro se inscreverem nos editais abertos pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ao todo, o pacote garante investimento de 12 milhões de reais. Então, tá aí, o prazo termina hoje. Vamos ali à nossa página de economia ou você quer dar algum destaque do Serrano aí para... Na verdade, nós temos aqui vários destaques, né, aqui do Serrano, Copa com caos no trânsito, mas isso tudo nós vamos dar lá no nosso terceiro bloco, né? Pode seguir com a economia, por favor? Então... Economia IPCA de 2022 vai a 5,91%. A alta de indicador é a quinta seguida e se distancia mais da meta. Pela quinta vez seguida, a previsão para o IPCA deste ano subiu. Desta vez, 5,88% para 5,91% segundo o boletim Focus. Gente, lembrando que vocês podem encontrar o Correio da Manhã no nosso site, correiodamanhã.com.br, ou ir até as bancas aí onde é atendido, né, pelo Correio da Manhã e comprar o nosso jornal. No Sul Fluminense tem o Correio Sul Fluminense, já lançado a semana passada. Então você pode ir lá procurar também, tem todos esses destaques nacionais. E aqui em Petrópolis você encontra o Correio Petropolitano com muitos destaques da região serrana e também do nacional. Esses foram os destaques de hoje do nosso jornal. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que foi lançado ao espaço o nanosatélite do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E você vai ver também que Itália inaugura quarto supercomputador mais potente do mundo. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas.
É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Foi lançado com sucesso ao espaço na tarde de sábado o satélite avançado desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em parceria com a agência americana NASA e com universidades americanas. O satélite partiu a bordo da cápsula Dragon rumo à Estação Espacial Internacional através de um foguete Falcon 9 da SpaceX. O lançamento foi um sucesso e cerca de 8 minutos depois, o primeiro estágio do foguete era visto pousando de volta na Terra em uma barcaça no mar, enquanto o segundo estágio continuava sua trajetória pelo espaço até liberar a cápsula Dragon em órbita 12 minutos depois. O satélite SPORT, abreviação americana para a Tarefa de Pesquisa Observacional de Previsão de Cintilação, foi levado pela Dragon até a Estação Espacial Internacional para, de lá, ser liberado ao espaço. O SPORT é um nanosatélite na vanguarda do conhecimento, com a missão de monitorar a ionosfera, que é uma camada superior da atmosfera, coletando dados para o estudo dos efeitos das tempestades solares que ocasionam perturbações em atividades da sociedade atual, tais como interrupções no sinal de GPS, blackout de comunicações, interrupção na transmissão de energia, entre outros. Uma estimativa realizada pelo Instituto Nacional de Câncer aponta que de 2023 a 2025, o Brasil vai ter mais de 2 milhões de novos diagnósticos de casos de cânceres. Os dados foram divulgados no documento Estimativa 2023, Incidência de Câncer no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, vão ser 704 mil novos casos de cânceres a cada ano de 2023 a 2025. A metodologia do estudo consiste em examinar dados de casos e mortalidades por cânceres disponibilizados em bancos de dados públicos para predizer o cenário dos próximos anos. No levantamento recém-divulgado, o câncer com maior possibilidade de prevalência é o de pele não melanoma, totalizando cerca de 31% do total esperado para os próximos 3 anos. A pergunta que vem sempre é, existe uma forma de evitar o câncer? É claro que existem muitos cânceres que são relacionados a questões genéticas, e as questões genéticas a gente infelizmente não tem como evitar, mas sim diagnosticar precocemente, mas tem muito relacionado ao nosso comportamento, ao nosso ambiente, à nossa exposição ao sol, no câncer de pele, alimentos quentes em relação ao esôfago, a nossa dieta para estômago e assim por diante. O estudo mais recente adicionou 2 tipos de tumores para realizar a análise. Entre eles está o de fígado e o de pâncreas. Além desses 2 tipos de tumores, mais 19 foram utilizados para realizar a estimativa. Tirando o câncer de pele não melanoma, entre os homens o de próstata continua sendo o mais comum. E entre as mulheres, o de mama. O melhor jeito de prevenir é se cuidar. É uma alimentação balanceada, equilibrada, é acompanhar sempre com o médico, é não deixar de ir ao seu profissional de saúde quando você tem alguma dúvida, quando você tem alguma coisa que está te incomodando, alguma coisa nova que possa ter aparecido. De acordo com Daniel, em Petrópolis o aumento significativo tem sido em relação ao câncer de cabeça e pescoço. É claro que em relação a homens e mulheres, é engraçado que nós temos a mesma causa para a morte mais comum em relação ao câncer. O câncer de pulmão é o que mais mata, tanto em relação a homens quanto em relação a mulheres. Mas ainda são mais comuns em homens, próstata, e em mulheres, mama. Cânceres que
ambos, graças ao avanço da medicina ao longo dos anos e as conscientizações, as campanhas, nós temos curado com muito mais facilidade devido ao diagnóstico precoce, ao aumento da tecnologia, ao aumento da ciência, novos remédios, novas terapêuticas. Em contrapartida do aumento no número de casos no município, Daniel, que também é diretor do Rádio Serra, garante que os índices de cura também têm crescido. É um grande desafio para os pacientes hoje em Petrópolis chegar ao tratamento de uma forma correta, no tempo correto, né? Então nós temos, é claro, barreiras em termos de estradas, distância, transporte, mas também ao acesso aos exames, ao acesso aos tratamentos. Apesar dos números alarmantes, o INCA revela que o Brasil ainda está abaixo da média global. Ao realizar uma análise da incidência ajustada, foi observado que a prevalência no Brasil está em cerca de 20 diagnósticos a menos, comparado à média global a cada 100 mil habitantes. A Itália inaugurou na última quinta-feira, em Bolônia, no norte do país, o quarto supercomputador mais potente do mundo. Batizado com o nome de Leonardo, em referência ao gênio renascentista Leonardo da Vinci, o equipamento foi financiado com recursos da União Europeia e do Ministério da Universidade e da Pesquisa. A inauguração contou com a presença de diversas autoridades institucionais, incluindo o presidente Sérgio Mattarella, e coloca a Itália em um papel de destaque na revolução digital. O supercomputador tem capacidade de realizar 250 quatrilhões de operações por segundo e performance de 174,7 petaflops, números que colocam em quarto lugar na lista de mais potentes do mundo. Ele será gerido por um consórcio Sineca, formado por 69 universidades, 27 instituições públicas e 2 ministérios da Itália. O Leonardo também faz parte de uma rede de 7 supercomputadores na União Europeia, dos quais 6 já estão em operação. O 7º vai ficar instalado na Espanha. De acordo com Roberto Viola, diretor-geral das redes de comunicação da Comissão Europeia, o setor digital está hoje para a Europa como o carvão e o aço foram 60 anos atrás e tem as mesmas enormes potencialidades: melhorar a vida dos cidadãos, reinventar o modo de trabalhar e atrair investimentos para o futuro. O primeiro usuário do Leonardo será a empresa farmacêutica Dompé, que utilizará o supercomputador para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos e a resposta precoce a pandemias. E olha, o Proderj, vinculado à Secretaria de Estado de Transformação Digital, recebeu a premiação de melhor solução de governo digital inclusivo. O prêmio veio durante o Seminário Nacional de Tecnologias da Informação e Comunicação para a Gestão Pública, realizado na última sexta-feira em Curitiba. Durante o 49º Seminário Nacional de Tecnologias da Informação e Comunicação para a Gestão Pública, realizada pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação em Curitiba, na última sexta-feira, foi entregue o Prêmio ABEP de Excelência em Governo Digital. O Proderj, vinculado à Secretaria de Estado de Transformação Digital, recebeu a premiação de melhor solução de governo digital inclusivo. O programa RJ Digital foi lançado em maio deste ano. Em 6 meses de existência, o número de serviços oferecidos no portal saltou de 1.300 para 2.300. Entre as categorias mais acessadas estão a educação e o transporte público. A premiação reconhece soluções que tenham acessibilidade, tecnologias assistivas e ações para que os serviços públicos sejam acessíveis a toda a população. O programa RJ Digital, através da utilização da linguagem simples nos serviços que estão disponibilizados no portal integrado, foi a iniciativa vencedora. A comissão julgadora foi composta por membros escolhidos pela diretoria da associação. E terminando no domingo, a Festa Literária Internacional de Paraty, que nesta edição homenageou a escritora Maria Firmina dos Reis, autora do primeiro romance abolicionista do país, Úrsula, lançado em 1859. Durante 5 dias de evento, a 20ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, conhecida como FLIP, o público teve acesso a muita cultura e, claro, literatura.
De acordo com o diretor artístico da Flip, Mauro Munhoz, a taxa de ocupação nos hotéis e pousadas de Paraty chegou a 90% durante os dias da festa, o que representa um público de 25 mil pessoas, número próximo ao recebido na última edição presencial da Flip em 2019, última edição realizada presencialmente antes do início da pandemia. O evento contou com 17 mesas na programação principal, com inúmeros convidados. Vamos ao nosso giro do esporte de hoje. A gente vai começar já com Fórmula 1, porque tem novidade. A F1 confirmou que uma nova categoria exclusivamente feminina, olha só, Roberta, muito bacana, chega às pistas em 2023. Intitulada Fórmula 1 Academy, a competição vai se juntar às já existentes Fórmula 1, 2 e 3 e funcionará, segundo a nota, em nível de Fórmula 4. Vamos conferir. Serão 5 as equipes e 15 pilotos femininas, como uma preparação em grid que poderá levar à Fórmula 1. E uma proposta para ampliar a representatividade feminina ainda em categoria júnior. As equipes que vão compor a categoria fazem parte da Fórmula 2 e da Fórmula 3. E a temporada vai ser dividida em 7 etapas, com 3 corridas cada uma e 21 provas ao longo do ano, com as competições acontecendo provavelmente em finais de semanas da Fórmula 1. Além disso, as pilotos terão 15 dias de testes oficiais. O diretor da nova categoria será Bruno Michael, diretor executivo da Fórmula 2 e Fórmula 3. O investimento inicial da nova categoria é de 150 mil euros, algo em torno de 831 milhões de reais em cada carro. E a Pirelli será a fornecedora dos pneus. Segundo Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, a novidade dará aos pilotos uma melhor chance de realizar suas ambições por meio de um programa mais abrangente, que apoie suas carreiras na corrida e lhes dê tudo o que precisam para passar para a Fórmula 3, esperançosamente para a Fórmula 2 e depois para o auge na Fórmula 1. Ah, gente, que bacana, tomara. E toda essa mudança aí da FIA, da Fórmula 1, da Fórmula 2, 3, agora a Fórmula 4, só aconteceu por causa, e eu tenho que falar, do Lewis Hamilton, que vem lutando com a Fórmula 1, vem lutando com a FIA, com a Federação Internacional de Automobilismo, há anos por representatividade feminina. Inclusive, numa última entrevista dele que ele deu aqui em São Paulo, por uma repórter pouco conhecida, né, que é a Mariana Becker, ele falou que ainda falta muita representatividade feminina ali dentro dos boxes, ali dentro do paddock. Já tem muitas mulheres trabalhando, inclusive a estrategista da Red Bull Racing é uma mulher e ela é exemplar, tanto exemplar que a equipe foi campeã, né? Exatamente. Vamos aos destaques da Copa do Mundo, Jorge? Vamos lá. Antes disso, eu queria perguntar para o Master, porque a gente colocou uma matéria, o Trânsito Copa, lá no terceiro bloco. Pessoal, se puder puxar para a gente chamar ela daqui a pouco, né? Pode ser, né? Tá? Daqui a pouco, deixa aí na agulha, porque daqui a pouco a gente chama. Mas, obrigada, Matheus. Então, fala para a gente aí da Copa do Mundo. Bom, vamos lá, né? Com gol salvador de Casemiro. Aliás, né, a seleção agora só faz golaço, né? Gol normal eles não querem fazer, não. Bom, então o Brasil aí superou a Suíça e garantiu a vaga nas oitavas de final, né? Ganhou 2 jogos, 6 pontos, já está garantido. No primeiro jogo, sem o Neymar, a seleção teve dificuldade para criar, mas venceu os suíços com gol aos 38 do segundo tempo. Fica aqui uma crítica minha ao Tite. A gente tem um meia reserva de criação, que é o Everton Ribeiro, e você não colocou ele no jogo. Coloque o Everton Ribeiro, sem ser clubista, sem ser carioca, mas era o único meia de criação que tinha no banco, e o Tite ali inventou uma seleção com Fred, com zagueiro improvisado na lateral. Bota o meia de criação que a coisa anda melhor. E como é que você acha que foi o jogo, Jorge? Não foi bom, mas não foi péssimo jogo, tá? Mas do segundo tempo para lá, depois que ele mexeu, colocou o Rodrigo, colocou uns jogadores ali, umas peças melhores para mover o meio-campo, acelerar um pouquinho mais a partida, melhorou bastante, tanto é que a gente teve muita chance de gol no segundo tempo. Só que o goleiro dele estava iluminado, né? E é claro, 11 defendendo lá atrás, a gente sabe que fica difícil, mas as jogadas saíram, tanto é que a jogada do gol foi uma jogada de passe, foi uma jogada trocada.
Que, inclusive, na entrevista, o Rodrigo, na entrevista dele, ele falou: estávamos acostumados a fazer isso com o Casimiro lá no clube, então foi uma jogada meio que já programada dos três, entre Vinícius Júnior, Rodrigo e Casimiro, né? Eles já faziam esse tipo de jogada. Bom, Sérvia e Camarões empatam. Antes de você ir para os outros jogos... Ah, você quer dar a matéria, claro, já que a gente está falando, né, do jogo do Brasil, olhem só, gente, apesar da Prefeitura de Petrópolis ter informado que 30 agentes estavam dando suporte ao trânsito de toda a cidade, aí nos jogos, né, do Brasil, no segundo jogo, ontem, nessa segunda-feira, né, a segunda-feira foi marcada por muito congestionamento e falta de agentes de trânsito na cidade. Olha só, Jorge, muitos motoristas tiveram que assistir parte do jogo do Brasil dentro do carro. Carros parados de um lado e do outro. Os motoristas buzinavam impacientes, mas o caos já estava instalado. Era de se esperar que muita gente fosse para casa ou buscasse algum lugar para assistir ao segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo nesta segunda-feira. Mas o que os torcedores não imaginavam era que iriam ficar presos no trânsito no centro de Petrópolis. Tá bravo, estou indo para Independência, vou ter que pegar por aqui pela 24, subir para descer lá na Castelana. Tá sentindo falta de um agente de trânsito? Demais. Não tem, em Petrópolis não existe isso. Do jeito que está hoje vai ser impossível andar, não consegue andar, tá tudo travado, todas as vias travado, o pessoal vai fazendo mão dupla ali, chega, só passa um carro, tá tudo afunilado, tá terrível. O senhor está sentindo falta de um agente de trânsito aqui hoje? Claro, eu acho que tinha que ter sempre. Na última quinta-feira, quando foi realizado o primeiro jogo da seleção brasileira, a Prefeitura de Petrópolis informou que 30 agentes da CPTrans estariam no trânsito auxiliando, além também da Guarda Civil. Apesar disso, o que se vê nas ruas do centro da cidade são enormes congestionamentos. E parece que muita gente só deve conseguir assistir o início do jogo de dentro do carro e no meio do engarrafamento. A Prefeitura também informou na última semana que solicitou o apoio à Polícia Militar, que é responsável pela segurança pública, para que os agentes atuem em locais onde há maior concentração de pessoas para garantir a segurança, tendo em vista que na última quinta-feira algumas confusões e brigas foram registradas após o término da partida. Jogo do Brasil é isso aí, não tem jeito. Para, a cidade inteira para, não tem o que fazer. Correndo todo mundo para ver o jogo, mais uma vitória. Mais uma vitória. Isso aí. Você acha que vai dar quanto hoje? Eu acho que vai ser 2-0 de novo. Tá bom, né? O trânsito parou. Sorte, né? Que agora nós temos a transmissão dos jogos aí pelo YouTube também. Então dava para ver, né? Pelo YouTube, né? Pois é. E olha só, aí continuando falando de Copa, né? Sérvia e Camarões empataram na partida. A partida que teve 6 gols. Um deles foi um golaço da seleção camaronesa ali por cobertura. Foi 3-3, válido pelo grupo G, grupo do Brasil. Então, a classificação lá embaixo tá emboladinha, viu, gente? Eu vou te dizer que vai ser um pouquinho difícil ali para essas seleções, porque Camarões e Sérvia têm 1 ponto agora cada uma, então deu uma embolada, jogam por vitória no próximo jogo. Nosso adversário é o Camarões. E aí, Tite, por favor, hein? Vamos tomar cuidado com esse jogo aí, porque Camarões só interessa a vitória. Quantos saem de cada grupo? 2. 2. Isso, 2. Eu só não quero ser o segundo, porque pode ser que se ficarmos em segundo, eu acho que isso não acontece mais, mas, né, a gente nunca sabe, mas eu acho que não, acho que é primeiro do grupo já. O Brasil pode pegar logo de cara ali a Portugal, né? E aí não é legal. Portugal também, por favor, passe em primeiro, que seria melhor. Aí, vamos pegar Portugal só lá na final, tá? E olha só, Gana venceu a Coreia do Sul e segue na Copa viva. A partida foi eletrizante, a seleção ganesa venceu os sul-coreanos por 3-2 e assume a segunda colocação do grupo H. Então, Gana está viva ainda na competição. Portugal venceu o Uruguai, esse jogo foi muito bom, garantiu a vaga nas oitavas, Portugal direto, já logo no segundo jogo, igualmente o Brasil, né? E França também. Então, nós temos 3 seleções já garantidas aí. Brasil, Portugal e França já estão nas oitavas de final. A partida entre Portugal e Uruguai teve 2 gols. Os lusos lideram com folga o grupo H.
o grupo H com 6 pontos. O Uruguai permanece com 1 pontinho só, empatado com a Coreia do Sul. Mesma coisa. Uruguai e Coreia do Sul dependem de vitória para tentar se classificar. Aconteceu alguma coisa com o Cristiano Ronaldo? Não. Não? Não. Tá, Cristiano Ronaldo, ele só saiu mesmo no segundo tempo ali para dar aquela descansada, entendeu? Tá renovado por terceiro. Não aconteceu nada, ele não ele foi lesionado? Não. Cristiano Ronaldo tá ok, mas eu entendi a pontada. Ele tá ok, gente, ele tá bem. Valendo vagas nas oitavas de final, Irã e Estados Unidos voltam a se enfrentar em Copa do Mundo após 24 anos hoje, às 4 da tarde. Rivais históricos tiveram duelo no final da década de 90, conhecido como Jogo da Paz, com mensagens práticas antes da partida, pacíficas, antes da partida. Os iranianos estão em segundo no grupo B e os norte-americanos em terceiro. Esse aí é jogo para também se manter vivo na Copa, gente. E hoje as partidas são, ao meio-dia, Holanda e Catar, Equador e Senegal, todas pelo mesmo grupo. Por que no mesmo horário? Porque essas partidas definem as oitavas de final. Então, elas começam no mesmo tempo e tentam terminar, ali com os acréscimos, ao mesmo tempo também, para não ter aquele cruzamento de resultados, alguma má intenção, tipo, vou empatar o jogo para o outro, então não tem essa, E às 16 horas, a mesma coisa, gente. Irã, Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra, mesma situação, partida do mesmo grupo, a mesmo horário. Então, esses foram os destaques da nossa Copa do Mundo e do nosso Giro do Esporte. É isso aí. Você vai ver depois do intervalo que Defesa Civil de Petrópolis vai instalar sirenes no centro histórico e na Coronel Veiga, além de cancelas para interditar a via e ilhas de segurança em casos de inundações. E você vai ver também que Catedral de Petrópolis inaugura o tradicional presépio de Natal. Ele é bonito, tá? A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. A gente começa esse bloco falando sobre um carro que pegou fogo na tarde de ontem no centro da cidade e deu um baita susto em pedestres e lojistas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um carro pegou fogo na tarde desta segunda-feira na Rua do Imperador, em Petrópolis, sentido Rua Paulo Barbosa. O incidente foi na altura do colégio CENIP. Nas imagens é possível observar pedestres e lojistas correndo, enquanto algumas pessoas utilizam um extintor de incêndio para apagar as chamas. O veículo modelo Ford Ka ficou parcialmente destruído. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência. E olhem isso. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial está analisando um pedido de registro da marca do nome Natal Imperial. A surpresa é que o pedido não foi feito pela Prefeitura de Petrópolis e, em caso de domínio de outro proprietário, a Prefeitura vai precisar pagar direitos de uso para utilizar esse nome. Em setembro deste ano, a Prefeitura de Petrópolis perdeu os direitos de uso do nome Bauernfest para o Clube 29 de Junho até 2032. Foram inúmeras disputas administrativas entre a Prefeitura e o clube, mas por falta de documentos que comprovem que a Prefeitura é proprietária da festa, o município acabou levando a pior. Agora, mais uma vez, espera-se que a Prefeitura brigue pelo nome de outra festa, o Natal Imperial. Os direitos de uso, mais conhecido como royalties, são uma taxa paga para poder usar, comercializar ou explorar
um produto, uma marca, uma música e até uma tecnologia que já tem um dono. No dia 16 de novembro, o pedido entrou em fase de apresentação de oposição. Isso significa que o processo está no período em que algum reclamante pode entrar com o pedido de contestação a respeito da petição do registro da marca Natal Imperial. Que coisa, hein? Que coisa, né? Bom, ainda tem uma chance aí da prefeitura reclamar esse nome, claro, né? Senão a pessoa vai registrar e é isso. E vai receber. Né? Não, a prefeitura pode repassar os royalties ou pode trocar de nome, coloca Natal da Cidade Imperial. Pronto, tá resolvido. Acabou. E vai lá e registra, né? Pelo amor de Deus. Porque senão alguém registra antes. É melhor eles criarem o nome, verificarem e registrarem, viu? É verdade. Melhor a gente não dar ideia. Bom, vamos seguir aqui, gente. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis realizou uma reunião com lojistas de Petrópolis para a apresentação do plano de inundação. Foram anunciadas medidas para evitar perdas durante os alagamentos que podem acontecer com as chuvas em Petrópolis. O plano de inundações faz parte do plano de contingência para chuvas intensas criado pela Defesa Civil a partir de estudos realizados desde a tragédia de fevereiro. Foram anunciadas 3 principais medidas, que são a instalação de mais sirenes, ilhas de segurança no centro histórico, entre a rua Dr. Nelson de Saerpe e a Paulo Barbosa, além de cancelas para impedir o trânsito na rua Coronel Veiga quando necessário. A Secretaria de Defesa Civil afirma que estas intervenções já foram iniciadas nesta semana. Infelizmente, é o que a gente sempre fala, a gente não consegue evitar que chova, né? Então a gente precisa estar preparado e se antecipar, né? Antecipar algumas ações para que a população seja avisada e consiga minimizar os danos e os riscos. Durante a reunião, foi anunciada a instalação de sirenes na rua Coronel Veiga e no centro histórico para quando a evacuação for necessária. O alerta vai auxiliar a população a sair destes locais quando houver risco de inundação. O tempo de evacuação vai depender do volume de chuva previsto. De acordo com a Defesa Civil, quando a previsão for de volume de 30 a 35 milímetros de chuva, a sirene da Coronel Veiga será acionada e as cancelas fechadas para impedir a circulação de veículos. As cancelas também terão sinalização sonora e de iluminação. A previsão é de que a evacuação na região deve ser feita em 10 minutos. Já no centro histórico, a sirene vai ser acionada quando a previsão for de 50 milímetros de volume de chuva, com tempo de evacuação de aproximadamente 20 minutos. A gente vai ter as cancelas eletrônicas, né, a primeira na Ponte Fones, a segunda nas 2 pontes e a terceira na altura da UPA, na Washington Luiz, né, onde em caso de inundação essas cancelas vão fechar a via e o tráfego vai ficar impedido naquela localidade. E também a gente tem as sirenes, né? 2 sirenes vão ser instaladas, uma na Cefete, né, aqui no centro, na Rua do Imperador, e a outra na Escola Municipal Jamil Sabrá, né? E todas elas vão ser para aviso em caso de inundação, para que essa população do entorno fique bem ciente do que está acontecendo naquele momento. Ainda de acordo com a Defesa Civil, entre as medidas também foram realizados treinamentos com os motoristas e cobradores de ônibus para o caso de evacuação de coletivos. A Defesa Civil afirma que o plano faz parte de uma cultura de prevenção de desastres e pretende dar à população tempo suficiente para irem para locais mais seguros. No caso dos lojistas, as sirenes ajudariam a proteger a loja, as mercadorias e ainda garantir o deslocamento dos funcionários até uma das 15 ilhas de segurança. Essas 3 medidas elas fazem parte do nosso protocolo de inundação, né? O mapeamento das 15 ilhas de segurança, desde a Ponte Fones até a Paulo Barbosa, né, que são áreas consideradas seguras e mapeadas pelas geógrafas da Defesa Civil, né, que são áreas onde a população vai poder aguardar a água baixar, né, todas elas vão ser mapeadas, todas elas vão ser sinalizadas, então vai ser de fácil entendimento. A Secretaria de Defesa Civil informou ainda que o estudo aponta que futuramente serão instaladas mais 30 sirenes, incluindo as regiões do Bingen e Correias, por exemplo. Também faz parte do plano a criação de um aplicativo informando os boletins da Defesa Civil e a previsão de chuva para as próximas horas. De acordo com a diretora técnica da Defesa Civil, hoje há poucos petropolitanos que fazem parte do sistema de alerta via SMS e é necessário que a população se cadastre nestes sistemas para que maiores tragédias sejam evitadas.
A gente precisa criar aqui em Petrópolis uma cultura de prevenção, né? A gente precisa estar sempre atento aos informes, porque a gente busca sempre fazer os informes de maneira mais assertiva possível, a gente não quer banalizar os nossos informes, então a gente só envia um SMS em último caso, quando realmente tem aquela previsão, aquela condição, né, de anormalidade. Então, assim, a gente busca fazer com que a população ela tenha essa consciência e esse entendimento de que a Defesa Civil está aqui para ajudar e que a gente quer sempre orientar da melhor maneira possível. Ok, querer ajudar é ótima. É ótima, mas eu não sei se partiu da prefeitura ou se o juiz da 4ª Vara Civil, né, obrigou, né, depois de todas aquelas reuniões, né, de todas aquelas audiências, se a justiça obrigou que a Prefeitura de Petrópolis fizesse alguma coisa, mas... Pois é, tá aí o plano, mas eu tenho várias críticas e perguntas também não respondidas. Primeiro, vai ter ilhas de segurança. Quantos lojistas nós temos na Rua do Imperador? Eu não vou nem estimar, mas é mais de 100. Uma ilha para 100 pessoas tem que ser grande. Onde eles vão enfiar uma ilha de segurança na Rua do Imperador? Gente, deu 2,5 metros de água na Rua do Imperador, lá embaixo, perto da saída da Coronel Veiga. Lá, na verdade, lá deu quase 3, né, metros de água. Onde eles vão enfiar essa ilha? Vão construir por cima do rio, acima das árvores? Vai ser casinha na árvore? Porque onde eles vão enfiar essas pessoas todas? Casinha na árvore seria uma boa medida. Porque você lembra ali, na antiga Farmácia Brasil, que a água ia subindo. Os funcionários tiveram que ir para a parte de cima e mesmo assim elas, graças a Deus, não chegou lá, porque a água já estava no teto lá da parte de cima. A Farmácia Brasil sumiu. A Farmácia Brasil os prédios sumiram. Como que vai ter assim? Aquela banca de jornal que tem ali no meio ali, aquela banca ali foi arrastada um pouco para frente e a água passou por cima. Então, gente, olha só, a ilha de segurança, a medida é ótima, é legal, mas onde vai ser, como vai ser e o que vai ser essa ilha também. E às vezes parece que é piada uma reunião dessa, né? Para os lojistas, porque, na verdade, o que tem que ser feito são obras. São bueiros maiores, um escoamento melhor da água. E não, olha só, se acontecer um negócio, uma enchente igual aquela, olha, vocês sobem nas árvores, vocês dão um pulo de vocês. Estou explicando aqui vocês. Se vocês perderem tudo, pelo menos a gente já fez a nossa parte. Gente, na verdade, o que precisa ser feito é obra de infraestrutura. Claro, é isso aí. Primeiro, tem que se pensar a infraestrutura da cidade, que não foi projetada, primeiro, para esse monte de carro que a gente tem. Segundo, para o número da população que nós temos hoje no centro da cidade. Exatamente. Aí são duas coisas que tem que pensar. Começar a tirar lojas do centro, pode ser uma opção para ter mais segurança? Não sei, porque, gente, ilha de segurança na Rua do Imperador eu não vejo como no momento. E outra, sirene na Rua do Imperador, olha... Eu trabalhei anos no comércio da cidade, no início da minha carreira, para pagar os estudos, enfim. Não dá tempo não, tá? Quando avisam que a água está saindo lá em cima, lá perto da subida, onde tem o Casablanca, é menos de segundos para se chegar ao obelisco. Não dá tempo. Não tem como tirar mercadoria, é tudo muito rápido. Comporta, segura até uma certa situação. Mas daqui a pouco começa a sair pelos bueiros da própria loja para dentro da loja, porque o rio não aguenta. Então, olha só, primeiro, obra de infraestrutura, o plano de segurança, a ideia é ótima, tem que orientar, tem que mostrar para onde correr, o que fazer, mas tem horas que não dá tempo não. Essa que nós tivemos foi algo que não deu tempo. Vamos continuar aqui, olha, a Comissão Especial de Finanças, essa já foi, né? Não, essa é outra. A Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica, criada para acompanhar a situação após as chuvas que atingiram Petrópolis este ano, encerrou as atividades no dia 21. Por isso, um relatório foi apresentado em audiência com os resultados das observações feitas durante esses 9 meses. A Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica, criada na Câmara Municipal de Petrópolis em fevereiro para acompanhar os desdobramentos das ações do município após as chuvas, cobra ações do governo municipal.
No dia 21, a comissão encerrou os trabalhos com a entrega de um relatório. Segundo o documento enviado à Prefeitura, 9 meses após o ocorrido, ainda há pontos afetados que não têm responsabilidade definida. Além das nossas conclusões, tem aqui execução de obra, o que foi aberto, o que não foi. Tem 95 obras que ainda não tem responsável. A gente ainda não sabe se o município vai fazer, se o Estado vai fazer, se a União vai fazer de alguma forma. Tem ainda os pedidos de aprovação de crédito que o município fez ao governo federal. Torço para que saia ainda esse mês de dezembro, com mais uma série de recursos para execução de outras obras que são importantes. O documento traz requerimentos de informações e resultados do trabalho de campo e observações feitas pelos vereadores ao longo do período. Fred é o presidente da comissão e lamenta que procedimentos simples, mais urgentes, como desentupir bueiros, prover habitação e alertas de emergências mais eficazes, ainda não foram feitos pela Prefeitura. Os pontos de apoio são urgentes, a sinalização dos pontos de apoio. A gente tem uma dificuldade muito grande que as pessoas portadoras de necessidades especiais, então, por exemplo, uma pessoa deficiente auditivo, visual, ela não consegue entender a mensagem do alerta. Hoje a gente só tem uma sirene, mas a gente não tem um indicativo luminoso, a gente não tem um outro indicativo que pudesse dar a essas pessoas acessibilidade àquele aparelho público. Entre as recomendações que constam no relatório estão a criação do Geopetrópolis e a revisão do plano de contingência. Segundo o Fred, dos 24 relatórios, 13 ofícios e 18 recomendações enviadas ao governo municipal, nem todos foram respondidos. Fred Procópio destacou que a análise sobre a execução orçamentária e financeira das obras não foi possível ser concluída. O que ainda a gente não consegue apontar é a execução orçamentária e financeira. Que, por exemplo, uma obra que o governo abriu o processo em abril ou início de maio para começar e teve ali o contrato com a empresa e tudo, essa obra vai começar a ser paga a partir de 45 dias do início da obra, que aí com 30A fecha um ciclo, a medição vai para pagamento, a empresa às vezes contesta, aponta que fez mais alguma coisa que a prefeitura não viu. Então, assim, até a gente conseguir identificar se a obra foi executada da maneira adequada e se o que foi gasto nela está dentro da planilha da EMOP, que é o que norteia a administração pública no que tange às obras, leva um lapso temporal que a gente ainda não tem para poder fazer esse raio-x. A gente precisa que as obras sejam concluídas para que a gente possa voltar lá. E aí a comissão encerra o seu trabalho por uma questão regimental. A gente não podia postergar a comissão, ela precisava concluir, apresentar o relatório, e esse relatório a gente traz de maneira propositiva, o que a gente entende que precisa ser preparado com vistas a essa chuva que vai começar daqui a pouco, mês que vem. E olha, o relatório completo da Comissão Especial de Finanças, Infraestrutura e Retomada Econômica pode ser acessado por toda a população no site da Câmara Municipal, na área destinada às informações sobre comissões especiais. Vamos trocar de assunto porque a paróquia São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, inaugurou no último sábado o tradicional presépio da Catedral, com bênção do pároco Padre Adenilson Ferreira e participação do coral Bienias e Prim. O pároco da Catedral agradeceu o apoio de todos para a confecção do presépio e lembrou que tudo é realizado com recursos próprios da paróquia e doação dos fiéis. O bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, também participou da inauguração do tradicional presépio da Catedral de Petrópolis. Antes da bênção do presépio, o coral Bienias e Prim fez uma apresentação com diversas músicas. A visitação ao presépio pode ser feita de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 4h30 da tarde. Só não é permitida a visitação durante a celebração da Santa Missa. Para os cristãos, o presépio é um importante símbolo do Natal. É uma representação singela do nascimento de Cristo e carrega o significado de humildade e da grandiosidade do momento. E olha, com muita música para todos os gostos, o Centro Cultural de Paraíba do Sul foi palco de diversas atrações no último domingo. O evento foi dividido em 2 etapas. A programação musical incluiu rock, jazz e instrumental, até o sertanejo, pagode e MPB.
Na primeira parte do dia, pela manhã, o Grêmio Musical Triense 1º de Maio abriu as apresentações. Logo após, a banda petropolitana de rock e blues Oni Blues Band dividiu o palco com amigos conterrâneos. No encerramento da noite, artistas sul-paraibanos fecharam a programação. Bacana, hein? Vamos saber agora como é que fica a previsão? Exatamente, o tempo agora. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou mais um informativo. A previsão de chuva acumulada entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro. No Rio de Janeiro, um canal de umidade pode favorecer grandes acumulados de chuva, maiores de 50 milímetros no início desta semana. Já sobre a previsão para esta terça-feira, em Nova Friburgo o céu ficará nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, amanhã será de céu encoberto e no período da tarde a chuva deve começar se estendendo até o período da noite. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens durante a manhã. Durante a tarde e noite, em alguns períodos, o céu ficará nublado, com possibilidade de chuva. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Paraíba do Sul, as pancadas de chuva moderada forte já começam pela manhã, se estendendo até o período da noite. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. No município de Pati do Alferes, a terça-feira será de sol com muitas nuvens pela manhã. À tarde, a chuva moderada forte começa e deve seguir até o período da noite. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 18 e máxima de 27 graus. E em Três Rios, o céu ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 26 graus. Os ventos nos municípios serão fracos, mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. É isso, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Por hoje a gente fica por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.